Então, já são 2 horas, né, pessoal? Eu vou começar me apresentar para quem está novo aqui, está entrando pela primeira vez. Tem até uma coisa que eu não fazia, Tamara. Eu comecei a dar cursos, né, de Mindfulness em 2013. Fiz a primeira formação do Jan Chub, da Mindfulness Trainings International no Brasil. E, tudo bem, Lilian? Primeira vez também, legal. De onde, Lilian? Onde você está? E aí eu fiz a primeira formação e daí eu ia lá dar cursos, nunca tinha sido professor de nada, né, ensinado nada, nem achava que poderia ensinar nada para ninguém, e nem ensino, continuo só compartilhando. E eu não me apresentava, não falava quem eu era, nem nada. E o pessoal os amigos pegaram no meu pé que eu tinha que me apresentar para as pessoas confiarem em mim, né, então eu sempre procuro me apresentar. De São Paulo, né, Lili? Legal. Então, para quem está chegando é isso, eu fiz a primeira turma de instrutores da Mindfulness Trainings International no Brasil, que surgiu ao mesmo tempo que a Unifesp, que é a Mente Aberta, ali em 2013, 2012 para 2013, né? Eles até se conhecem muito bem e se respeitam, se conversam, né? E pratico desde 2009 técnicas meditativas em geral, não só mindfulness, não só atenção plena, mas também técnicas com mantra, com visualização, até algumas técnicas dos mistérios ocidentais também, da Rosa Cruz, algumas práticas. Estudo pra caramba, gosto de estudar. Tem aqui uma pilha de livros do lado, e mais um monte na estante, né? A Sheila também chegou, a Renata e a Débora, de São Paulo, pela primeira vez, né, Débora? Bem-vindos todos. E aí, assim, com base nesses 11 anos de estudo, de prática e prática pessoal diária, retiros também, né, participação em retiros. Aí agora eu também ofereço formação de instrutores, ofereço retiros, enfim. Com base em tudo isso, que na verdade é muito pouco, porque quando eu estou na frente do meu professor, que tem 45 anos de prática, eu me sinto um total iniciante, né? Mas com base nisso, eu acho que eu busco trazer alguma abordagem de alguns temas, de alguns ensinamentos aqui, toda segunda, o que é ótimo, porque daí eu aproveito para eu estudar bastante também, me estimula a estudar, e trazer um pouquinho de prática também para a gente, enfim, estabelecer essa disciplina, pelo menos semanal, mas idealmente diária, de se conectar com algo positivo e praticar algo positivo, estabelecer o saudável na nossa vida, em busca de que a partir dessa repetição, desse treino, desse aprofundamento, a gente possa aos poucos expandir o saudável na nossa vida 24 horas por dia, quem sabe, né? Chegou aqui também a Alessandra, colega instrutora também. Tudo bem, Alessandra? Está participando de um curso de aprofundamento que eu estou oferecendo. A Rita, que participa na quinta-noite do grupo de estudo do Paz a Cada Passo. Gabi de Brasília, primeira vez, Gabi, bem-vinda. A Maria Luísa Guilhem também, colega instrutora. Conceição, participa de todos os grupos de estudo, né? Conceição em cursos. Bem-vindos todos vocês. Conceição está dando um oi para você também, Tamara. A Gênova, pessoal chegando aí. E aí é isso. E por outro lado, assim, algumas expectativas que vocês talvez tenham, eu não sou profissional da área da saúde, nem psicólogo, tá? Eu não sou pesquisador, não estou na universidade, até fiz um mestrado uns 15 anos atrás, na psiquiatria, por incrível que pareça, que eu sou formado jornalista. Mas, para falar bem a verdade, eu aprendi bastante coisa, foi legal, mas o mestrado ficou ruim. Eu trabalhava, tinha família, né, não conseguia aprofundar. Então eu não falo do ponto de vista da ciência também, né? Eu falo do ponto de vista da experiência pessoal e dos estudos, né? Mas tenho várias parcerias com pessoas da ciência e me atualizo no que dá. Mas tudo bem, porque isso, na verdade, tudo isso hoje é pouco interessante, porque hoje não sou eu que vou dar uma aula aqui. Hoje eu trouxe uma convidada
A Alessandra está falando aqui que tá ótimo, que está muito feliz de estar aqui com a gente. Hoje a gente convidou a Tamara Lencioni para vir aqui conversar com a gente. É a segunda vez que a gente faz nesse formato de entrevista, né? A primeira vez foi com o Danilo Correia, que falou de Mindfulness e Performance. E isso está gravado, todos os programas desde dezembro estão gravados. Estão na área de assinantes da Musing. Se alguém tiver curiosidade para entrar lá, está tudo lá disponível, assim como todos os encontros de terça-feira do grupo de estudos do Satipatthana, todos os encontros de quinta-feira do grupo de estudos do Paz a Cada Passo. Também tem uma instrutora que oferece aula de yoga de terça e quinta às 7 da manhã. Então tem bastante conteúdo lá. E dá para navegar gratuitamente por 7 dias, né? Olhando o material, vendo se faz sentido. Se fizer sentido, fica, senão sai, né? A assinatura também é um preço bem viável, tá? Se alguém quiser olhar lá. Então a primeira entrevista foi com o Danilo, que foi bem legal. Agora a Ana Clara, de Goiás, está chegando também. Não, a Ana Clara está falando aqui. O nome dela é Clariana. Clariana, tudo bem, Clariana? Nome bonito. A minha filha chama Pema. Também é um nome diferente. Mas agora tem a Tamara. A Tamara, primeiro agradecer demais a Tamara por estar aqui, para falar de Mindful Eating, para a gente, né, dessa questão de como aplicar, como trabalhar mindfulness, atenção plena e vários outros conhecimentos e práticas relacionados com isso na prática de alimentação, né, no ato de alimentar-se. Ela vai falar aqui para a gente. A Tamara, ela é instrutora de Mindful Eating. Olha, curioso. Desculpa, Tamara, já vou continuar, mas é que é muito interessante. A Clariana, de Goiás, disse que o nome da filha dela é que é Ana Clara. Você está falando a partir do perfil da filha, né? E a Regina também está aqui agradecendo muito pelo encontro. Chegou agora. A Tamara, ela é instrutora, então, de Mindful Eating, fez a formação na San Diego University e no programa estadunidense Eat for Life. Uma com a Lynn Rossi, que é presidente do Centro Internacional, né, de Mindful Eating. Não sei se é esse o nome, depois você me corrige. E a Jan Chosenbeis, que também é ótima, ela também faz parte do centro, né, acho que é do conselho, né? Enfim, faz parte do centro. Ela é autora de um livro muito vendido e lindo aqui no Brasil, que é o Como Domar um Elefante, um livro só de práticas informais de mindfulness, que eu adotei e gosto muito, e também de livros sobre mindful eating, né? A Tamara teve a maravilha de participar das duas formações, né? E também é instrutora de mindfulness, originalmente, pela USP, e é também professora do programa Mindful Self-Compassion, que é um programa de mindfulness e autocompaixão, criado pelo Christopher Germer e pela Christine Neff, né? Então, várias qualificações, bastante experiência. Acabou de me dizer no papo antes aqui da gente entrar, que ela já fez retiro em Plum Village. Plum Village é o principal centro, o monastério do Thich Nhat Hanh, autor desse livro Paz a Cada Passo, que é um monge budista vietnamita maravilhoso, não sectário. Ele fala que no altar dele ele tem Buda, Cristo, depois que ele conversou com cristãos profundos, né, e os antepassados dele. E é um cara lindo, indicado ao Prêmio Nobel da Paz e tal, e a Tamara já esteve lá fazendo retiro também. Até fiquei com um pouquinho de inveja, para falar a verdade, porque eu queria muito ir lá, tinha muita vontade. Então é isso, a gente vai aproveitar a presença da Tamara aqui, e agora eu vou parar com a minha verborragia, que vocês já devem estar acostumados, e vou convidar a Tamara a conversar com a gente, trazer um tanto do conhecimento dela aí. E primeiro, na verdade, Tamara, eu vou pedir para você, se quiser continuar a sua apresentação, mas de um jeito um pouco diferente, falando um pouco da sua história mesmo, né, de como
qual foi o seu percurso até chegar no Mindful Eating, na alimentação consciente, tá? E aí, através disso, já aproveitando para explicar para todo mundo aqui, o que é Mindful Eating? De que se trata isso? Tá bom? Então, boa tarde, pessoal. Obrigada, Luiz. Você é muito simpático e estava sendo muito bom te ouvir, né? Agora falar também vai ser muito bom, mas muito bom te ouvir. Então, vou contar um pouco sobre a minha história com a alimentação. Eu sempre adorei comer, me alimentar. E por causa disso, quando eu tinha uns 12 anos, eu resolvi começar a ir em nutricionistas para aprender mais sobre alimentação. Vamos dizer, porque acho que naquela época não tinha que nem hoje, né, que a gente encontra tantas informações assim, ou livros. Pessoalmente, eu não conhecia. Então, fui para nutricionistas por essa questão. Nunca tinha não tinha nenhum tipo de obesidade, foi realmente por uma curiosidade. E o que eu acabei encontrando foram muitas dietas restritivas. E eu me lembro quando eu tinha 14 anos, eu estava na escola de inglês, depois da minha escola, depois da escola, na escola de inglês depois da escola, e eu comprei uma cocada. Eu estava meio distraída, peguei a cocada e comi a cocada, nem sabia porque eu estava comendo a cocada, e eu falei, por quê? Por que eu comi a cocada? Não era para eu comer a cocada agora. E daí, quando não é algo saudável, quando eu vi, eu estava no banheiro colocando o dedo na garganta. E isso se acompanhou, isso se fez presente na minha adolescência. Não como esses atos foram muito poucos, mas eu comecei a ter muito problema com a minha alimentação. Então, eu acabei desenvolvendo compulsão alimentar. Por que compulsão alimentar? Quando a gente diz que muitas coisas eu não posso comer, né? A gente tem mais vontade de comer aquilo e é muito mais fácil a gente ter uma compulsão. Então, eu desenvolvi compulsão. Um excesso de querer comer saudável. Então, eu não me permitia comer algo, vamos dizer assim, industrializado, na frente das outras pessoas, ou um bolo, eu comia escondido. E daí, quando eu tinha uns 18 anos, que juntou primeiros estágios, com faculdade, com o término do meu primeiro namoro, e eu acabei descontando mesmo na comida. E daí eu passei por uns 3 meses realmente que eu voltei até essas induções de vômito. E eu não me amava, a minha alimentação era uma luta, era uma guerra. Isso eu posso comer? Isso eu não posso comer? Isso engorda? Aquilo não engorda? Preciso ir para academia para tentar ser mais bonita? Para servir a algo que alguém falou que talvez fosse um ideal de saudável. Então, seguir um ideal de saudável que alguém falou pra gente pode deixar a gente doente. E isso foram anos, né? Desde os meus 12 anos, então até os 18, que eu fiz acompanhamento nutricional e, infelizmente, as nutricionistas, né, que eu recorri tinham uma abordagem muito restritiva. E daí eu tentei de tudo, fui para psicólogo, né? Claro que cada profissão, cada terapeuta, né, me contribuindo, né, para essa minha cura, mas a cura mesmo veio com Mindful Eating. Eu já conhecia Mindfulness, que antes de tudo, minha primeira formação foi instrutora de Mindfulness, e foi dentro do mundo da Mindfulness que eu descobri o Mindful Eating. Eu também sou coach de bem-estar e saúde, e aí a gente já começa a ver a alimentação como realmente fonte de nutrição,
né, de nutrição do nosso ser, não como algo que guerreamos contra. Mas foi no Mindful Eating que eu me curei, onde eu tive uma das grandes oportunidades da minha vida, que eu sou muito grata, onde eu pude fazer o treinamento com a Jan Chosen Base de Mindful Eating, lá no monastério dela, que fica em Portland, lá perto de Vancouver, Estados Unidos ainda. E lá eu resgatei o meu amor pela comida, eu me resgatei e voltei a realmente a me amar e amar minha alimentação. Porque, então, o que é o Mindful Eating? O Mindful Eating é tanta coisa que até agora meu coração já tá assim desse tamanho, né? Porque eu falei tantas coisas que me tocam. Então, para mim, né, o Mindful Eating é você experienciar a sua alimentação com um ato de amor, escolhendo a cada momento estar presente na sua alimentação. E para isso, precisamos estar conscientes do nosso corpo. Eu estou realmente com fome? Né? São aspectos que a gente desenvolve no Mindful Eating. Saber se eu estou com fome ou não, isso eu só consigo saber se eu também presto atenção no meu corpo. Me conhecer também em meus pensamentos e no nosso coração, nas nossas emoções. É o Mindfulness aplicado na alimentação, mas para isso precisamos estar também nos vigiando, nos conhecendo em todos os outros momentos do nosso dia. Então, Mindful Eating é alimentação com atenção plena, é alimentação com consciência amorosa. Essa é a definição, minha definição agora, porque também estamos em constante aprendizado. É isso, Luiz. Gostei muito de alimentação com consciência amorosa. Para mim faz todo sentido, porque na linha que eu pratico, estudo do Mindfulness, e a gente tem essa consciência desde o começo, como uma visão, talvez no começo conceitual, mas que depois se torna experiência, né? De que não há nenhuma diferença entre Mindfulness e amor. É a mesma coisa, né? Amor num sentido amplo. A Dipa Ma é uma birmanesa que foi professora do Jack Kornfield, do Joseph Goldstein e da Sharon Salzberg, que foram professores do Jon Kabat-Zinn, que foi quem teve a visão dos programas de 8 semanas de Mindfulness, né, modernos, até onde por isso que a gente está aqui. A Dipa Ma falava isso, né, que não há diferença entre Mindfulness e bondade amorosa. É exatamente a mesma coisa, amorosidade, né. E no sentido de Mindfulness e de consciência da alimentação e tal, eu vou confessar aqui que eu fui bem pouco mindful. Estava combinado de logo no começo eu falar para vocês irem buscar um chocolate, porque vai precisar na prática. Eu esqueci completamente, tá? Então estou lembrando agora. Se vocês puderem, tiverem um chocolatinho aí do lado, ou uma castanha, ou talvez qualquer outra coisa, uma uva passa, algo que servir, né? Para depois, mais tarde, a gente praticar, tá? Se vocês não quiserem perder nada na entrevista, pede para alguém que estiver aí por perto, ou sai rapidinho, pega e volta, assim, em alguns segundinhos, tá bom? Que a gente vai precisar. Enquanto isso, Tamara, eu posso te dizer aqui que a Alessandra Sandoval, que também é instrutora, está falando que achou linda a sua história, a Maria Luísa Guilhem também, que está emocionada com isso, a Renata também, dizendo que olhar a alimentação dessa forma muda tudo, né? E a Renata está falando que o chocolate dela já está separado. Não é para comer antes da hora não, hein, pessoal? Deixa ele quietinho aí do canto. E aí, nesse sentido de que a Renata colocou aqui, né, que olhar a alimentação dessa forma muda tudo, né? Eu estou entendendo, então, que na verdade, Mindful Eating
e dieta restritiva não são coisas que conversam muito, né? Ou conversam em alguns casos. Quer dizer, é dieta restritiva não e pronto, ou tem casos em que é ok? Do ponto de vista de Mindful Eating, como que é isso? Ótima pergunta. Então, dietas restritivas. Eu já trouxe um pouco da minha experiência e com certeza, né, se alguém daqui que está nos ouvindo já fez dieta, teve uma dieta que fracassou, né? Eu gosto de até fazer uma brincadeira, né, dessas dietas com a intenção de emagrecer, se elas foram efetivas. Então, vamos dizer, se você fez 10 dietas, se você perdeu 4 quilos em cada uma, você tá com menos 40 quilos hoje? Não, né? Então, o que a ciência diz? Tem mais de 100 estudos que dizem que de 90 a 95% das dietas não funcionam a longo prazo. Porque é algo que eu não consigo sustentar. É algo que não faz parte da minha realidade. Eu não consigo comer para sempre o que uma quantidade tão pequena. Não consigo nem comprar aquele alimento, muitas vezes não é aquilo que está disponível para eu comprar. Então, segundo os estudos, dietas não funcionam a longo prazo. E o que mais? Tem um estudo que diz que 30%, né, das pessoas, pelo contrário, acabam ganhando mais peso. E o que mais as dietas restritivas podem causar? Algo que eu preciso, né, de uma dieta, de uma ferramenta externa para dizer o quanto eu preciso comer. Eu preciso que alguém me fale quantas colheres de arroz eu tenho que comer. Talvez a gente esteja muito acostumado com isso. Mas vamos pensar, não é um pouco estranho? Será que o nosso próprio corpo não sabe o quanto ele precisa comer? Então, dietas restritivas, ele desregula o nosso centro de saciedade, né? Então, é como se eu perdesse esse meu alerta interno de quanto eu preciso comer. O que mais? Temos estudos que mostram que adolescentes, mulheres que fizeram muitas dietas restritivas têm 18 vezes mais chance de ter transtorno alimentar. Dieta restritiva funciona? Nunca se teve tantas dietas, tantos tipos de dieta. E há muitos anos, né, há mais de 35 anos, não houve queda de taxa de obesidade no mundo. Será que o caminho, então, é dieta restritiva? A resposta, né, eu deixo para cada um de vocês, tá? E lembrando que existem pessoas que têm intolerâncias, alergias ou alguma questão de saúde específica e não pode comer algum tipo de alimento, né? E isso tem que ser tratado realmente à parte. Mas e todos outros, né? Nós, outras épocas da nossa vida que não tínhamos uma intolerância e alergia. Será que realmente a dieta restritiva é o melhor caminho? Para mim não foi. É curioso você falando dessa questão, né? Será que o nosso corpo não sabe o que precisa? Eu lembrei, não vou lembrar em detalhe, mas eu lembrei de um estudo que eu vi uma vez, nem lembro em que contexto, que puseram bebês, acho que bebês ou crianças, putz, não vou lembrar o detalhe. Enfim, acho que crianças de uma certa idade, para escolher seus próprios alimentos durante uma semana, né? E assim, que no começo o pessoal ficava, né, as mães e pais ficavam meio, mas porque tinha um dia que a criança ia lá
e só pegava de um tipo de coisa, ou de 2 tipos de coisa. Então, sei lá, pegava só carboidrato quase, não pegava quase nada de outra coisa. Daí, pô, mas como assim, né? E no outro dia é diferente e tal, mas o estudo mostrou que no decorrer de uma semana, se eu não me engano, se você olhasse a alimentação que espontaneamente a criança de uma certa idade pegou, claro que provavelmente era uma idade que ainda não estava tão influenciada por comerciais, etc e tal, né? A criança tinha pegado uma dieta perfeitamente balanceada para a idade dela, assim, espontaneamente, né? E acho que você está falando bastante de dieta restritiva aí, acho que tem muito a ver com essa questão das dietas, que é isso, como você falou, que não são questões realmente de problemas de saúde, né, de não poder consumir um determinado alimento por ter intolerância, ou por diabetes, ou o que quer que seja, né? Tem mais a ver com, talvez, com questões estéticas, com questões, né, padrões sociais, né, mais aceitos ou menos aceitos. E aí eu lembrei, você comentou comigo da Lynn Rossi, né? Lynn Rossi, relembrando para quem não estava aqui no começo, ela é, acho que, presidente do Centro Internacional de Mindful Eating, né? E você comentou que ela tem essa questão da visão instrumental do corpo versus visão ornamental do corpo, né? Se você pudesse trazer um pouco desse conhecimento para a gente, eu fiquei bem curioso com isso, por favor. Claro, vamos lá. Para elucidar, né, a visão instrumental versus a visão ornamental, tem um bom exemplo para explicar, né? Eu tenho primos que têm em torno de 14 anos. O meu primo, ele outro dia foi pescar e ele pescou tanto que ele ficou com o braço todo doído, né? E daí falaram, viu, Gustavo, o nome dele é Gustavo, você precisa ficar mais forte para você conseguir, né, pescar sem ter essa dor. Então veja também será que você fez alguma posição de errado na pesca? Tenta perceber, né? Então os homens, os meninos, muitas vezes são educados para ter essa visão do corpo como um instrumento, né? Um instrumento de desempenho, usando o corpo como um instrumento. Já as meninas, eu tenho uma prima, o nome dela é Sofia. A Sofia, outro dia, estava doida fazendo abdominal. Ai, porque a minha barriga, eu tô barriguda? Ela é ginasta já, mas ela é um palito, né, e fortinha. Ai, mas eu preciso fazer muito abdômen para ficar com a barriga retinha, né? E alguém falou brincando, talvez, que ela estava com, brincou que ela estava com peso a mais, e ela ficou toda apavorada. Então, muitas vezes as meninas, as mulheres, são educadas ou recebem, né, da nossa cultura que elas precisam ter um corpo como se fosse uma obra de arte, uma escultura. E se essa escultura não condiz com o que a sociedade diz que é belo naquele momento, né, a pessoa se frustra, ela começa a achar que ela não é suficiente, que ela não é digna de ser amada, que tem algo de errado com ela. E isso pode trazer muitos problemas com a imagem do corpo e, portanto, com a sua alimentação. Então, facilmente, dando exemplo da minha prima, quantas meninas que se deparam com isso vão tentar fazer uma dieta restritiva, né? Então, a visão instrumental versus a ornamental. A ornamental, que é ver o nosso corpo, então, como uma escultura, algo a ser lapidado, causa muitos problemas. O convite é vermos, então, o nosso corpo com uma visão instrumental.
Vocês já pararam para agradecer o quanto o corpo de cada um de vocês faz todos os dias? Ele respira por você, ele anda, ele vê, ele sente o cheiro, você tem braços para comer, para trabalhar, para abraçar quem você ama, para se mexer e conhecer um lugar novo, para cozinhar. O seu corpo, o seu fígado, né? Ele diariamente tira aí as toxinas. O seu coração nunca parou de bater por você. E como nós tratamos o nosso corpo? O que a gente diz para o nosso corpo? Então, quando damos espaço para perceber o que o nosso corpo faz por nós, nós podemos agradecer por isso. Uma forma da gente desenvolver a gratidão e desenvolver essa visão instrumental é, por exemplo, a cada dia você ser grato por 3 coisas que seu corpo faz. E assim, vamos fazendo mais amizade com o nosso corpo. E vamos querer cuidar melhor dele. Vamos querer alimentá-lo melhor. Somos muito melhor em ajudar os nossos amigos do que algo que não gostamos, de alguém que não gostamos. Essa é a visão. Desenvolver uma amizade com o seu próprio corpo, né? Reconhecê-lo, senti-lo. Até fiquei pensando, né? Se hoje em dia, claro, a mulher sofre essa pressão muito mais, né? Mas fiquei até pensando que hoje em dia, até entre os homens, já tem rolado bastante a pressão ornamental, né? Bastante também do corpo malhado, do corpo, né? Enfim, outra coisa que você me fez lembrar foi o Tartin. O Tartin, quando esteve no Brasil, o Tartin é o autor do Respirando, né? É um livro que acho que mais de 100, quase 200 de instrutores de mindfulness no Brasil hoje adotam como livro de trabalho, né? Acho que o Tartin uma vez, se eu não me engano foi ele que uma vez falou assim, você se senta para praticar com a respiração, né? A prática de atenção plena, daí você está respirando. Aí uma hora você começa a ficar entediado, né? Pô, que tédio essa respiração, né? Coisa mais chata, né? Não muda nada, tô aqui parado sem fazer nada e tal. Aí ele falou, olha, assim, na verdade você devia ficar muito feliz, né? Que a sua respiração gosta de rotina, sempre igual. Muito feliz que o seu coração gosta de bater sempre na mesma rotina. Imagina se ele resolvesse bater de uma outra forma completamente diferente, ou a sua respiração, ou seus processos de metabolismo, ou né, alimentares, ou o que quer que seja, né? É isso, nosso corpo faz um monte de atividades o tempo todo. A gente parece que está parado quando está praticando, mas há muito movimento acontecendo o tempo todo, assegurando que o seu corpo continue permanecendo saudável, né? Continue permanecendo, se alimentando, energia, ar, enfim, né? Podendo fazer todos os processos, alimentando esse cérebro aqui que consome energia pra caramba, né? E por aí. Eu brinco às vezes nos cursos com o pessoal, quem está feliz, perguntando quem está feliz por não estar com dor de dente agora. Tá? Né? O estado neutro, se a gente parar para pensar, neutro quer dizer que é extremamente positivo. Quer dizer que está tudo funcionando. Eu continuo sendo um ser humano vivo, consciente de si na Terra, né? É bem bonito isso. Mas além dessa questão da visão ornamental, do corpo como escultura, uma outra questão na alimentação, a gente também estava comentando antes, né? E especialmente nesse período de quarentena, de isolamento social, distância social, é o tal do descontar na comida, né? Isso vários amigos e amigos que eu tenho falado, putz, cara, a alimentação tá assim, não para de comer a toda hora, né? Então, essa coisa de repente, os medos, as ansiedades, a gente levar isso para a alimentação, né? Nesse sentido, queria, talvez, se você pudesse falar um pouco sobre isso e até dar algumas recomendações, o que a gente poderia fazer
para nos ajudar e a ter uma relação melhor com a alimentação nesse período especificamente de quarentena, e que a gente possa levar depois para o resto da vida também, né? Tudo começa com a respiração. Então, quando percebermos que estamos procurando algum alimento, né, ou até já nos deparamos com alimento, passamos por algum lugar da nossa casa que tinha um alimento, para, respira, pode ser 3 respirações, vai se acalmando e se faça a pergunta: isso é fome? Eu realmente estou com fome? Meu estômago está com fome? Se ele estiver, coma com atenção. E se ele não estiver? Ou seja, uma fome emocional. Só de você identificar que é uma fome emocional, né, ou seja, não é fome, então o que é? É uma ansiedade? Tente nomear a sua emoção. E daí, use o poder da escolha, de fazer o que realmente vai te ajudar. Ou seja, o que é melhor eu fazer agora para aliviar meu sofrimento? O que eu realmente necessito agora? Talvez o que você realmente necessite é continuar respirando, talvez ligar para alguém que você ama, talvez fazer aquilo que você está precisando fazer. Mas talvez a única coisa que você vê como uma opção para cuidar do seu coração é comer. Então coma. E isso é consciência. É ter consciência na sua ação. Então coma com consciência amorosa. Não coma como um ato de anestesiar sua mente, porque as coisas estão difíceis. Coma com amor. E por isso se sente, ao invés de comer algo de pé desesperadamente. Se possível, junto com o seu pedaço de bolo ou aquilo que você escolheu para comer, tenha um chá junto e faça daquilo um ritual realmente de cuidado. Coma para se confortar conscientemente. Mas veja que não podemos ter somente essa estratégia para nos confortar, porque não vai dar certo. Podemos escolher isso, mas precisamos nutrir o nosso coração de outras formas, numa base regular. É isso. Obrigado. Tem algumas perguntas já aqui aparecendo, da Elke, do Pedro. Viu, Elke, Pedro, a gente vai daqui a pouco fazer uma prática, e, aliás, todo mundo, vai ser uma prática usando o chocolate. Se vocês não tiverem um chocolate por aí, pode ser uma uva passa, uma noz, uma castanha, qualquer outra coisa, tá? E aí eu vou guardar essas perguntas, pessoal, para logo depois da prática, tá? Porque às vezes a prática em si elucida muita coisa que está só no intelecto, né? Então vamos primeiro experienciar, né, daqui a pouquinho, e depois eu resgato as perguntas de vocês aqui, tá? Estou atento a isso. E a Sheila está falando aqui também que essa é uma novidade para ela. Usar a respiração para quando desejar comer alguma coisa, principalmente o doce. E a Ana Clara está falando aqui dando um depoimento, que ela se separou há 1 mês e meio de uma relação de 13 anos. Estamos juntos, Ana Clara, eu me separei, só que faz mais tempo, faz 1 ano, de uma relação de 19 anos também. E que ela perdeu a vontade de comer qualquer coisa. Perdeu 5 quilos. Hoje percebe que deve cuidar de si, da saúde, da imunidade. Voltou a se exercitar e olhar para o corpo com mais carinho. Clariana, exatamente, não Ana Clara. Ana Clara é sua filha, né? Clariana. Lindo, obrigado pelo compartilhar, viu, Clariana? Muito obrigado mesmo. Eu perdi também 5 quilos. Na verdade, agora perdi 6, porque daí
Você sabe, essa é uma pergunta interessante, porque quando aconteceu isso comigo, mais para alguns meses depois, eu também fiquei um tempo sem vontade de comer e pulei algumas refeições. Só que daí eu vi que pular, eu sou mais gordinho, né, tenho um metabolismo mais lento, e eu vi que pular algumas refeições, para mim, parecia estar fazendo bem. Não a forma, né, não o motivo, mas a sensação corporal, né. Eu me restabeleci, hoje eu tô super bem, assim, internamente, emocionalmente, mas eu estudei um pouco sobre jejuns intermitentes e adotei um jejum intermitente. Eu não me alimento de manhã, né? Eu me alimento num período de 8 horas do dia. Aparentemente, para mim, tá tranquilo. Tamara, do ponto de vista de Mindful Eating, tem alguma observação quanto a essa questão dos jejuns intermitentes ou não? E aí, logo depois dessa pergunta, pessoal, a gente vai para a prática. Então, providenciem o que vocês precisarem aí, tá bom? O jejum é um conhecimento muito antigo, né? As práticas de jejum, mas muito foi perdido e atualmente é usado como mais uma forma de fazer dieta restritiva. E então a questão é: será que vamos conseguir fazer jejum para sempre? Como vai ser quando deixarmos de fazer o jejum? E muitas vezes o jejum para uma pessoa que já tem algum tipo de relacionamento difícil com a alimentação pode ser mais uma forma dela estar comendo cada vez menos, menos e menos, e não honrando a saúde do seu corpo, a hora que ela precisa se alimentar. E então aqui, né, não vou falar de certo nem errado, mas o Mindful Eating diz que temos que ter um relacionamento saudável com a nossa alimentação. Honrar o comer, a comida saudável, mas ter um relacionamento saudável com ela. E então devemos buscar isso, ao invés de irmos diretamente para algo que vá para a perda de peso. Quero emagrecer, e eu já estou indo para a dieta restritiva, e pelo contrário, eu posso causar muitos problemas e até não atingir esse meu objetivo. Quando eu faço amizade comigo mesma, quando eu crio um relacionamento saudável com a minha alimentação, quando eu tenho uma visão mais do meu corpo como um instrumento, eu quero cuidar melhor dele, né? E pode ser uma consequência, então, eu ter uma perda de peso. Obrigada. Entendi. Então, na verdade, depende muito do contexto pelo qual você está optando por isso, do nível de consciência e estudo que você tem, de acompanhamento médico, da motivação, qual é a motivação que está por trás, todos esses aspectos, né? Entendi. Obrigado. Muito bom. Mais elementos para refletir aqui. Agora, acho que se você puder conduzir um pouco uma prática aí para a gente, né? Durante a prática eu vou tirar a minha imagem, vou deixar só a sua imagem em foco para não distrair o pessoal. E aí, após a prática, a gente retoma as perguntas que surgiram aqui e outras que possam vir a surgir. Bem? Fechar meu microfone e vou tirar o meu vídeo também, vou deixar só o seu aparecendo enquanto eu conduzo. Obrigado. Então vamos fazer a prática. Tem o seu alimento com você, eu tenho chocolate, mas pode ser uma castanha, uma uva passa ou aquilo que você tiver na sua casa, tá? Nós vamos precisar de 2 pedaços desse alimento. Então, separe aí, talvez se você só tenha um, por exemplo, um quadradinho, divida ele. A primeira parte, nós vamos fazer uma prática comendo como comemos no dia a dia, distraídos, tá? Então, eu vou dar um tempo para vocês comerem
de forma distraída. Então, o que vocês vão fazer? Pega aqui pega o celular de vocês e responde um WhatsApp, ou abra uma outra tela aqui do computador, tá? Garanta que você está continuando me ouvindo, que daqui a pouquinho eu já vou chamar vocês de volta. E eu vou fazer isso também. Então, vamos lá. Então, vamos voltando, acabando daí, já fechando a resposta do WhatsApp, deixando outra conversa, e voltem, hein? Não quero perder vocês. Voltem. E vendo, talvez, como foi comer esse chocolate, esse alimento dessa forma. Se você sentiu o gosto. E agora a gente vai comer o segundo pedaço, mas com atenção plena. Eu vou guiar a gente comer esse chocolate. Então não coma ainda, por favor. Se for tarde demais, por favor, arranje outro. Às vezes eu falo tarde demais, presencialmente eu tenho que passar de novo com chocolate. Então, essa prática a gente vai fazer em silêncio, né? Eu vou guiando vocês. E nós vamos nos conectar com os nossos sentidos, o que nos ajuda muito a estarmos no momento presente. Vamos iniciar colocando o alimento na palma de sua mão e nos conectando com a nossa visão, observando as cores desse alimento, observando se tem áreas que brilham mais, áreas que brilham menos, talvez diferentes texturas, ou até o que isso parece ser. E vamos agora nos conectando com o nosso tato, pegando o alimento na mão, apertando ele, vendo se ele parece ser macio, duro, se ele solta algo na sua mão, no seu dedo, como algo pegajoso, ou não sai nada na sua mão. Como é esse contato? E agora vamos levando o nosso alimento perto dos nossos ouvidos. Isso pode ser um pouco estranho, isso é uma brincadeira, um exercício. Então leve perto do seu ouvido e faça um toquinho no seu alimento. E veja se ele faz algum barulhinho. Talvez faça, talvez não. Observando com curiosidade. Talvez no outro ouvido também. E agora vamos nos conectando com o nosso olfato, cheirando o seu alimento, mais uma vez. Se alguém pedisse para você descrever esse cheiro, como você descreveria? É doce? Tem cheiro do quê? E agora, sem pressa nenhuma, vamos percebendo o movimento de levar o chocolate até a nossa boca ou o seu outro alimento e vamos colocando ele na boca, mas sem morder.
rolando na boca. Observando mudança, talvez ele esteja derretendo. E agora, dando apenas uma única mordida. Você pode fechar os olhos se quiser. E continuando, rolando na boca. Observando mudanças no sabor, na textura. E continuando, mastigando, degustando, saboreando. Observando se o sabor muda, se algo fica mais intenso. Observando os movimentos da sua língua, na sua boca. Talvez ainda buscando algum pedacinho. E observando, após engolir, engolindo no seu próprio ritmo. E após engolir, observando se ainda é possível sentir o gosto na boca. E vamos observando também como está o nosso coração agora. Se esse alimento nos trouxe alguma memória ou não. Se ele te trouxe conforto ou não. Então, lentamente, vamos finalizando a prática, voltando, abrindo os olhos, se você tiver de olhos fechados. E convido essa reflexão de o que mudou do primeiro exercício, que comemos distraídos, mexendo no computador, no WhatsApp, para agora. Isso, o que fizemos agora, comer com atenção plena, é o Mindful Eating. Obrigado, Tamara. Delícia comer um chocolate assim. Eu lembrei que eu não lembro quem foi, acho que foi o Jung Chub, nosso professor, que falou de a gente fazer um exercício de pegar um pedaço de um chocolate excelente, super bom, refinado, sabe, super com sabor, assim, orgânico e tal. Fazer um exercício assim e talvez pegar um chocolate desses bem super gorduroso, muito meia boca, assim, sabe? E fazer o mesmo exercício para ver a diferença, assim. Experienciar. Vários depoimentos aqui, ó. Era a Maria Luísa que estava falando, adorei, não senti nada em relação ao chocolate. KKKK. Talvez seja do primeiro, né? Comendo de qualquer jeito. Gustavo falando que isso dá valor ao alimento. Daí a Maria Luísa de novo falando, com atenção e com os sentidos mudou tudo. O chocolate estava delicioso. A Elke falando que é incrível, que diferença. A Sheila, totalmente diferente um pedaço do outro. A Márcia, senti muito mais o sabor que sentia quando comia. E é isso. Antes da gente ir para as perguntas do pessoal, a gente tem uns minutinhos. Só te pedir mais uma dica, Tamara, se você puder, porque eu fiquei pensando assim, lógico, não dá para, se você está dando almoço para seus 3 filhos e a esposa ou o marido, dependendo de quem fez, de quem está, ou está sozinho em casa com os filhos, e daí eles estão brigando, e daí você ainda tem o trabalho para resolver ele, talvez não dê para fazer isso na refeição inteira nesse dia, né? Mas no mínimo, em uma mordida de uma maçã, ou em um gole do cafezinho, ou em uma das refeições, talvez, ou num lanche. As crianças adoram, às vezes, também, né, quando faz. Quer dizer, dá para adaptar essa prática e usar no dia a dia mesmo, né? E nesse sentido também te perguntando quais outras. Porque, por exemplo, em retiro, quando a gente está em retiro, a gente tem várias disciplinas, né? Tem a disciplina de um prato só,
de olhar antes e decidir o que quer e pôr tudo num prato só, em vez de ficar repetindo. Tem a dos talheres, de descansar o talher. O que você recomenda como bem prático para esses dias, assim, além dessa experiência sensorial? Para momentos que estamos com outras pessoas, eu gosto muito de indicar o soltar os talheres. E então, isso também é uma prática de mindful eating, para mantermos a atenção no alimento quando ele está na nossa boca, né? Porque se estamos no piloto automático, a gente nem para, não solta. É uma forma de a gente se manter conectado. Então, quando tiver com comida na boca, eu deixo os talheres pousados ou a fruta pousada. E só volto a pegar quando não tiver mais comida na boca. Quando estamos comendo com outras pessoas, para mim é uma das que mais favorece nos mantermos com consciência. E o comer sem distrações externas, ou seja, pode ser que estamos com outras pessoas, temos nossos próprios pensamentos, mas evitar estar com o celular, não comer na frente do computador, na frente da televisão, e simplesmente comer. Simplesmente comer. É um treino. E quando comer, trazer atenção, que nem a gente fez aqui, trazer atenção para os sentidos, para o cheiro, para o sabor, para a mudança de textura. Mas você pode fazer isso, você falou muito bem, talvez nas 3 primeiras mordidas. E daí você vai adicionando isso, tentando fazer isso também em momentos, inicialmente, pode ser que fazer uma alimentação sozinha em mindful eating pode ser mais fácil. Talvez o simples tomar um cafezinho ou um lanchinho da tarde que você toma sozinho. Mas não é necessário, mas pode ser mais fácil. E a dica da respiração. Então, antes de se alimentar, parar e respirar. Talvez 3 respirações sejam muito poucas. Faça 10 respirações conscientes da sua inspiração e da sua expiração. Isso eu faço sempre. E passo também, faz parte do básico do Mindful Eating, começarmos com a respiração. Temos diversas outras dicas, mas como aqui eu quero que realmente vocês coloquem na prática, acredito que já seja o suficiente, senão vou começar até mais confundir vocês do que outra coisa. Por isso que o Mindful Eating também é um treinamento que a gente vai aprendendo passo a passo. Então já tem bastante coisas que falamos aqui hoje que vocês podem estar colocando na prática. Tentem colocar ainda hoje, talvez, né, nessa semana. Excelente, obrigado. E para os mais fortes, não, brincadeira. Mas para quem quiser um dia ou outro tentar essa do um prato só também é interessante, né? Você imagina que você vai comer só um prato, né? Você não vai repetir. Quanto você colocaria de cada coisa? E depois come fazendo essa prática para ver se foi coerente ou não. Às vezes a gente fala, não, então vou pôr um monte. Só para experienciar, para brincar com isso, né? Então eu acho que é interessante essa disciplina de um prato só. Agora, esses últimos minutinhos, aproveitar para voltar para aquelas perguntas. Não sei se elas já foram resolvidas só com a prática, mas vamos lá. A pergunta que tinha aparecido aqui, vou achar que o pessoal depois pôs bastante coisa aqui, bastante depoimento, vou ler para você depois. Aqui, a Elke tinha falado, e quando passamos pelo contrário, não existe vontade de comer. Existe uma ansiedade, mas não se consegue se alimentar. Simplesmente não há vontade. E o Pedro tinha perguntado, como discernir a fome emocional da física? Será que as pessoas conseguem ver essa diferença se mal observam seu corpo? Então, essas 2 perguntas tinham surgido já antes. Tá. A primeira, falando da parte da tristeza, né? Então, as nossas emoções podem e afetam muito a nossa alimentação. É necessário cuidar da sua tristeza, cuidar da sua emoção.
talvez de outras formas, com acompanhamento com terapeutas, procurando outros profissionais da saúde, e para libertar você e sua alimentação disso. E lembrar que algo que muitas pessoas muitas vezes não comem por estar com algum tipo de tristeza, alguma outra emoção, mas estou lembrando aqui de uma história de ela é professora também de mindfulness, e ela percebeu que ela não estava comendo porque ela estava muito triste por causa de uma doença de um cachorrinho dela. E ela fala: Tamara, mas eu sei que o melhor para mim é eu comer. Então, apesar de, né, eu estar me sentindo triste, eu vou comer. Que esbarra muito na outra pergunta: será que você realmente não está com fome? Nosso corpo, ele tem fome, né? Então, diferenciar a fome física da fome emocional. Começando pela respiração, né? Vamos parar e respirar. E daí, nós precisamos, é um treinamento também, voltar a perceber a nossa saciedade. Perceber que o nosso corpo está com fome, se nós tivermos feito muito tempo de dieta. Então, coloca a mão aqui, talvez você possa colocar a mão, não precisa, mas pergunte para o seu estômago, né? Você tá com fome mesmo? Você tá cheio? Ou você tá vazio? Você tá meio cheio? E a partir dessa informação, que vamos desenvolvendo essa capacidade de nos comunicar com o nosso estômago, com a nossa sabedoria interna, né, com essa alimentação intuitiva, a partir do treinamento, né, vai desenvolvendo essa capacidade, e a partir disso, poxa, se eu tô tô meio saciado, se eu for comer agora, talvez eu não precise colocar hoje aquele prato enorme, talvez eu possa reduzi-lo pela metade. Então, essa é uma forma que aprendemos a respeitar e honrar a nossa fome física, mas é também um treinamento, por isso que treinamos isso bastante. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade, mesmo no treinamento de Mindful Eating, a gente vai acompanhando até que seja algo mais natural. E, normalmente, se você está agitado, se você está pensando em várias coisas, se você está com desconforto no seu corpo referente a alguma emoção, muito provavelmente não seja fome física. Então, tente se perguntar: se não é fome, o que é? Que emoção é? E tudo isso é um treinamento. Então, abra-se para perguntar, se fazer essas perguntas no seu dia a dia. Espero ter respondido. Muito, muito obrigado. Você vê, não é mágica, né? É treino. É como mindfulness, treino. Mas você vê, não é mágica, mas olha só, uma pequena experiência, olha tudo que surgiu. Quer ver? Aqui, alguém falando que já fez essa experiência uma vez e que vai passar a comer só comendo mesmo, essa experiência não vai mais comer fazendo outras atividades como ver TV, aí muita satisfação, sinergia entre sentidos e alimento. Uma pessoa falando que fez com ameixa seca, que sentiu sabores que nunca tinha sentido, foi fantástico. Temos que aprender a comer. Estou tomando um café agora fazendo o mesmo. O número de detalhes que existem em apenas alguns segundos quando prestamos atenção, e agradecendo por você resgatar esse momento. Tive um insight sobre um projeto e eu estava apenas pensando em uma tâmara. Muito bom. Um exercício de gratidão com a comida. Vários. Tem pergunta de como comer sentindo muito mais o sabor, como sentir não vai dar mais vontade de comer e acabar engordando. Aí eu sugeriria que você faça a experiência, faça o treino e perceba por si só.
Alguém aqui deu a dica, falou que comeu o primeiro pedaço e no segundo já sentiu saciedade total, né? Então essa é a experiência. Na minha experiência também tem sido isso, né? Quando eu como uma uva passa com atenção, de repente nem dá vontade de comer muitas outras, né? Todo mundo agradecendo muito, né? E eu queria agradecer também muito todo mundo pela presença. A gente já passou um pouquinho do horário, não quero segurar muitas pessoas. E dizer que é isso, esse conteúdo vai estar gravado para vocês assistirem de novo lá na área de assinantes. Tá? Essa área você consegue entrar e navegar por 7 dias gratuitamente, então você pode ir lá, olhar não só esse encontro, como todos os outros que foram feitos desde dezembro, todas as aulas e entrevistas, né? Mais aulas de yoga toda terça e quinta, mais grupos de estudo que tem acontecido de terça de manhã e de quinta à noite, bastante coisa. Se vocês puderem dar uma entrada lá, dar uma olhada. Ainda o Rafa estava me falando um pouco antes aqui do encontro, que se você fizer essa assinatura hoje, ou entrar, né, você tem sempre 7 dias gratuitos, a gente ainda vai te dar um livro que chama Ciclo de Shamatha, que é um livro maravilhoso do Tartin. É o primeiro que eu tive contato quando o meu professor chegou aqui, quando o Jangchub veio, ele tinha uma tradução do Ciclo de Shamatha, lindíssimo. E, enfim, se puderem entrar lá no Instagram, no YouTube, dar uma olhada, curtir. Agradecer muito a Tamara também. Os contatos da Tamara a gente vai pôr agora aí também, o WhatsApp dela, o Insta também. Se vocês quiserem contatá-la, né, Tamara? Está à disposição. Tamara, muitíssimo, muitíssimo obrigado por vir aqui. Eu que tenho que agradecer essa oportunidade de estar compartilhando algo que foi, é e será tão importante para a minha vida e para a vida de tantos. Foi ótimo, muito obrigada, Luiz, muito obrigada a cada um que esteve aqui conosco e também, né, parabéns por estarem aqui. Vocês poderiam estar fazendo outra coisa e vocês estiveram aqui conosco, honrando esse autocuidado, conhecer melhor sobre mindfulness na alimentação, no mindful eating. Muito obrigada e parabéns. Obrigado. Semana que vem tem mais, pessoal. Boa semana para vocês. Desculpem, a gente passou um pouquinho do horário hoje. A gente não costuma fazer isso, mas é porque estava muito bom. Tá bom? Valeu, gente. Boa semana para todo mundo e boa vida. E boas alimentações. É isso. Tchau, Tamara. Obrigado mesmo, viu? Obrigada. Tchau, pessoal.